Vamos conversar hoje um pouco sobre as alterações cardiovasculares do idoso. O que é isso? O envelhecimento cardiovascular. Então, do jeito que o nosso corpo envelhece, a pele, o cabelo, tudo o externo, nós vemos esse envelhecimento progressivo, o aparelho cardiovascular também envelhece. Quais são essas alterações que fazem com que o idoso tenha como na doença cardiovascular a principal causa de morte e de internação? Então eu vou fazer uma série de 3 vídeos falando um pouquinho sobre cada uma dessas partes, do envelhecimento dos vasos, do envelhecimento do coração como um todo e depois do coração, desse sistema como um todo, tá bom? Que é o último, que seriam as repercussões deste envelhecimento para o corpo humano idoso. Então, todas as alterações vasculares que ocorrem com o envelhecimento são, na verdade, os responsáveis pelo envelhecimento do cabelo, do olho, da pele. Então, é o envelhecimento vascular desse lugar e do corpo inteiro como um todo que fazem com que haja todos os achados típicos do envelhecimento. Então, o que acontece com o vaso com o passar dos anos? Com o passar dos anos, o vaso, as artérias principalmente, que são as mais importantes, porque são elas que levam o sangue para o nosso corpo inteiro, para todas as células do nosso corpo, elas vão se tornando cada vez menos elásticas. As artérias, de grande a pequeno porte, elas têm uma característica muito peculiar, que é a dilatação. Então, elas vão com o tempo se dilatando. O sangue, cada vez que enche essa artéria, ela se dilata. E depois ela volta para o lugar e empurra o sangue para frente. O sangue chega, ela dilata e depois se contrai para empurrar o sangue para frente. Então, é assim, com esse movimento das artérias, esse pulsar das artérias, que o sangue vai passando para frente. O que faz com que ela tenha essa característica elástica, ou seja, essa característica de poder se dilatar com a chegada do sangue, com isso manter uma pressão normal dentro dela, é a camada muscular que ela tem. Além disso, ela tem uma camada grande de elastina que faz com que ela seja distensível. O músculo faz com que quando se estica, depois ele volta, ele contrai, e a elastina dá essa propriedade distensível à parede da artéria. Com o envelhecimento, esse músculo da parede dos vasos vai se tornando mais rígido, mais rico em cálcio dentro da célula muscular, e com isso ele se distende bem, mas se distende rígido, se contraindo menos, sendo menos elástico, menos fluido. Então é uma distensão dura, como se fosse retesado, e depois ele volta com toda a força, também de forma rígida. Progressivamente, e mesmo em estado de repouso, esse vaso ele está sempre meio que contraído, porque ele tem muito cálcio dentro dele. E a elastina vai progressivamente sendo substituída por um tecido menos elástico. Eu vou tendo menos elastina, mais um colágeno de baixa qualidade e às vezes nem tão muito pouco colágeno também. Então eu vou ter uma elastina de baixa qualidade, menos distensível, e um músculo também menos distensível. Por isso que o vaso do idoso ele se torna progressivamente mais rígido, menos distensível e menos responsivo também aos estímulos de dilatação. Então, as substâncias que são liberadas no nosso corpo diariamente para promover, para estimular essa dilatação, vai se perdendo com o tempo. Então, qual é o que acontece com o vaso do idoso? Com o tempo, vai se tornando um vaso rígido, rico em cálcio, muitas vezes vai se calcificando, se tornando cada vez mais rígido, e aí vem as principais alterações que a gente vai ver no último vídeo, mas que relacionada ao vaso é principalmente a hipertensão. Essas alterações vasculares tornam o vaso do idoso mais propenso a respostas exageradas da pressão, tanto para mais como para menos. E aí é por isso que o idoso ele acaba tendo mais risco de pressão alta e de hipotensão com a posição ortostática. A gente vai ver isso com detalhe no último vídeo, tá bom?
Então, o que acontece com o sistema vascular ao longo do envelhecimento? O vaso vai se tornando progressivamente mais rígido, mais calcificado, com uma qualidade de distensibilidade menor, tolerando menos os estados contráteis, mas também relaxando menos. É um vaso que a gente diz sempre tenso, sempre meio ali, meio que contraído o tempo todo. Então ele se dilata, normal, mas quando volta de uma vez, e isso pode trazer várias repercussões, como quebra adicional das fibras musculares e de elastina, tornando ele cada vez menos distensível, tá bom? Próximo vídeo, não perde não, hein? Na próxima semana vai sair o vídeo sobre alterações cardiológicas do envelhecimento. Não perde não, tá bom?